Nós estamos começando essa série, Nos Passos de Jesus, e a proposta é nós aproveitarmos essa ocasião em que vamos celebrar a Páscoa no próximo final de semana, para refletirmos um pouco mais profundamente acerca do que Jesus disse, do que Jesus fez, o significado da sua morte na cruz, da sua ressurreição que nós celebramos no próximo domingo, e depois dos próximos acontecimentos assim que Jesus ressurgiu. Mas antes de eu começar a mensagem propriamente dita, eu queria fazer duas sugestões de leitura para você, relacionadas ao tema que nós vamos estar tratando aqui nas próximas semanas, do mesmo autor. Os dois livros que eu tenho aqui são de N.T. Wright. Ao meu ver, N.T. Wright é um dos grandes acadêmicos e escritores da atualidade, e ele tem uma grande vantagem que eu admiro enormemente. Ele é um acadêmico que consegue falar de maneira profunda, com simplicidade. E como a gente tem aprendido aqui, ser simples dá trabalho. E N.T. Wright é alguém que consegue transmitir pensamentos profundos com simplicidade. E o primeiro livro que eu queria indicar para você é esse aqui, Seguindo Jesus, coloque o Filho de Deus no centro da sua vida. Esse é para quem não gosta de ler, ok? Porque ele é mais fininho, então você pode ler com mais facilidade, tá bom? O segundo, um pouquinho mais substancioso, né? Um pouquinho, precisa trabalhar um pouquinho mais na sua digestão intelectual, se a gente poderia dizer assim, mas um excelente livro também, Simplesmente Cristão. Eu só estou indicando agora esses livros, porque esse aqui eu só tomei conhecimento essa semana que ele estava em português. Eu já havia lido em inglês e foi bom que chegou na língua portuguesa. Esse daqui já foi editado pela editora Ultimato há algum tempo. Como eu sei que o Sérgio vai querer o nome do autor e das editoras, ele já fica ali com os livros, tá bom? Bem, a nossa primeira mensagem dessa série, nós vamos tentar tratar sobre a vida de Jesus. É claro, eu não tenho nenhuma pretensão de tratar com vocês, em uma noite, em alguns minutos, tudo o que envolveu a vida de Jesus. O que eu vou fazer é mostrar para você como que os evangelistas, especialmente Mateus, Marcos, Lucas, organizam a vida de Jesus. E aí eu vou ler com vocês um texto que para mim ele é um ícone, que nos dá grande referencial de como Jesus lidava com as multidões, como Jesus lidava com os discípulos, o que ele falava e o que ele fazia. Então, vamos lá. Quando a gente pega e lê os evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles normalmente organizam a vida de Jesus em praticamente 4 fases. A primeira fase fala normalmente do batismo e da tentação de Jesus, o momento em que Jesus ganha evidência aos seus 30 anos de idade, quando ele é batizado, e batizado no Espírito Santo, e ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ele é tentado. Em seguida, Jesus dá início ao seu ministério, e o seu ministério inicial é grandemente caracterizado pelo que ele faz na Galileia, em torno do mar da Galileia, ou também Lago Genezaré. Em seguida, num determinado momento, Jesus toma uma decisão, é hora de descer para Jerusalém. E aí os evangelistas contam o que acontece no trajeto da Galileia para Jerusalém. Os encontros que Jesus tem, as palavras que ele profere, os atos que ele manifesta nesse caminho, até que então Jesus chega em Jerusalém e os evangelistas descrevem a paixão de Jesus em Jerusalém. Como ele é preso, como ele é julgado, como ele é morto, como ele ressurge, como ele aparece aos discípulos, e como ele manifesta a sua vontade aos seus discípulos, que a sua vida seja manifesta em todas as culturas, em todas as etnias, através agora da vida dos discípulos.
Hoje, o texto que eu vou trabalhar com vocês, ele se encontra dentro desse contexto do ministério de Jesus na Galileia. E eu vou fazer um teste agora, como que está a visão de vocês. Nós temos aí, se você só enxerga um borrão amarelo, você precisa de óculos. Se você não consegue ler as cidades, não se preocupe, eu também não consigo ler, tá bom? Agora, você tem aí um mapa da Palestina nos tempos de Jesus. E para você não ter que se exercitar a ler, eu só vou pedir para você ter os seus olhos agora no mapa. E veja só, vai surgir um círculo, ok? Belém é onde Jesus nasce. Jesus nasce na cidade de Belém, em Judá. E depois Jesus é tomado pelos seus pais para o Egito, fugindo da ameaça de Herodes, porque Herodes manda assassinar todas as crianças da região de Belém, numa determinada faixa etária, e quando Jesus volta do Egito, ele vai morar na terra em que os seus pais já viviam antes do nascimento dele. Apareceu lá o círculo azul, Nazaré. Você percebe que tem uma distância razoável, mas Nazaré já é uma cidade às margens do Mar da Galileia, ou próxima do Mar da Galileia. Segundo o evangelista João, veja só lá no mapa, apareceu um outro círculo, Caná. Caná é onde Jesus faz o seu primeiro milagre, segundo o evangelista João. Em seguida, se você observar no mapa, vai surgir uma outra cidade, Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade altamente importante para a gente compreender o ministério de Jesus. Muitas coisas que nós encontramos nos evangelhos aconteceu em Cafarnaum. Por exemplo, a Sônia leu para a gente que o momento em que Jesus adentra numa sinagoga e chama para si a identidade messiânica, lendo o profeta Isaías, aponta para si como o Messias prometido no Antigo Testamento, foi numa sinagoga em Cafarnaum. Muitos milagres aconteceram em Cafarnaum, muitos discursos aconteceram na região de Cafarnaum. Mas interessante que do outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, se encontra uma outra cidade chamada Betsaida. Uma cidade também altamente importante para a gente compreender a vida de Jesus. Vários discípulos de Jesus vieram dessa cidade. Por exemplo, André e Pedro, Simão Pedro era dessa cidade. Natanael era dessa cidade. Filipe era dessa cidade. Eu fico imaginando que quando Jesus com os seus discípulos passavam por Betsaida, era momento que seus discípulos reencontravam amigos de infância, amigos de adolescência, amigos de juventude, parentes vinham ao encontro desses discípulos para perguntar como que está sendo a caminhada ao lado desse mestre. Ele é de fato quem ele diz ser? E no contexto da cidade de Betsaida, se você conseguir pelo menos enxergar isso, eu já me dou por satisfeito. Perceba que todas as cidades circuladas ali, no centro, existe uma manchinha azul clara, é o Mar da Galileia. Boa parte do ministério de Jesus se dá em torno desse mar, ou desse lago. E não só em torno, mas no mar, no lago. Por exemplo, em um dos episódios, Jesus está numa margem desse lago, e ele pede para os seus discípulos pegarem um barco e atravessarem aquele lago, irem à frente para eles descansarem, e Jesus fica um pouquinho mais orando. Aí, de repente, hora avançada, Jesus decide ir ao encontro dos seus discípulos, mas talvez ele sozinho remar um barco ia demorar um bocado, ele resolve ir andando sobre as águas. E quando os discípulos veem isso, ficam assustados. Eles acham que é um fantasma. Mas quem era aquele que andava sobre as águas? Ora, era o mesmo que antes da criação dos céus e da terra, já pairava sobre as muitas águas. Gênesis 1:1.
Numa outra ocasião, Jesus não estava andando sobre as águas, mas Jesus estava num barco com os discípulos. E de repente o clima mudou, veio uma tempestade, o vento soprou, muita água desceu, os discípulos começaram a ficar aflitos, achando que eles iam ser vítimas de um naufrágio, acordaram o mestre foi para a parte de cima do barco, olhou tudo aquilo, levantou as suas mãos e disse: águas, se acalmem, ventos, cessem. E tudo se acalmou. E os discípulos disseram: quem é esse que até as águas e os ventos obedecem? Ora, é o mesmo que no princípio disse que as águas dos céus deveriam se separar das águas abaixo dos céus, e elas se separaram. É o mesmo que disse que as águas deveriam se juntar e formar porções secas, e tudo obedeceu. É o mesmo. E esse Jesus, quando você vai lendo os evangelhos, eu diria que um dos problemas que nós temos para ler a Bíblia, de uma maneira geral, mas hoje especificamente eu quero falar dos evangelhos, especialmente aqueles que foram criados em igreja, porque às vezes os que não foram criados em igreja, por incrível que possa parecer até para eles, têm mais facilidade para ler a Bíblia do que aqueles que foram criados em igreja. Sabia disso? Porque a maioria daqueles que foram criados em igreja, quando você começa a ler o texto, eles dizem assim aqui dentro: esse eu já sei, essa história eu já conheço. E a gente não se deixa conduzir pelas palavras, a gente não se deixa conduzir pelo autor, a gente não percebe detalhes, porque a gente parte do pressuposto de que tudo já é conhecido. E quando você lê os evangelhos com sensibilidade, com cuidado, dando atenção às palavras de Jesus, aos gestos de Jesus, aos movimentos das pessoas em torno de Jesus, você vai percebendo que a vida de Jesus gera um crescente no seu ministério. Jesus começa assim, calmamente, ali na região de Nazaré, Cafarnaum, gradativamente, a sua fama vai se espalhando, as pessoas vão se aproximando, vidas são tocadas por ele, são curadas, pessoas escutam coisas e o coração delas aquece profundamente, e elas são levadas a chamar os seus amigos e parentes, para também virem e ouvirem o que aquele rabi está falando, porque ele não é como os outros. Diziam as multidões, ele não é como os outros, ele fala de um jeito, que quando ele se expressa, os nossos corações se aquecem, quando ele fala, as nossas mentes se iluminam, quando ele nos toca, ele nos cura, das nossas enfermidades físicas e emocionais. E um desses textos, Lucas 9, a partir do verso 10, pode nos ilustrar grandemente como tudo isso acontecia. Vejam só, verso 10 diz: ao voltarem os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Jesus havia enviado os 12 discípulos para uma missão curta, talvez um experimento. Jesus os colocou no campo para que eles sentissem um pouquinho do que seria a missão de fato no futuro, e eles voltaram e relataram para Jesus o que tinha acontecido. O verso 10 continua dizendo: então ele os tomou consigo, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Perceba, o texto não nos diz explicitamente que Jesus os tomou por um tempo de descanso, mas as palavras usadas por Lucas nos sugerem grandemente isso. Por exemplo, a expressão, então ele, Jesus, os tomou consigo.
A ideia é que Jesus os acolheu, Jesus os abraçou, bem possivelmente porque Jesus percebeu que eles voltaram cansados. E Jesus os tomou consigo, os acolheu, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Eles se deslocaram de onde tudo estava acontecendo, para talvez ter algum tempo de refrigério. Mas, o verso 11, diz assim: mas as multidões ficaram sabendo, e o seguiram. Interessante como Jesus trabalha com a agenda dele, né? O texto diz: ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Mas ao fim da tarde, porque se eles se deslocaram para Betsaida por um tempo de refrigério, já estava chegando no final do dia, era trabalho, 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 enquanto Jesus falava, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus tocava a vida, certamente os apóstolos ficavam lá organizando fila, ficavam lá orando por pessoas, ficavam lá se envolvendo com aquele movimento todo. E os 12 disseram a ele: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. A expressão usada pelos discípulos, ela, por um lado, ela aparenta preocupação com as multidões. Por outro lado, ela insinua preocupação consigo mesmo. Manda embora as multidões. Deixe que eles se virem um pouco. Mais uma vez Jesus me surpreende. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Em outras palavras, ele diz: Jesus, a gente tem um pequeno problema logístico aqui. Nós estamos diante de 5.000 homens, como diz o verso 14. Não estão contabilizados aqui as mulheres e as crianças, então vamos sugerir aí de 12 a 15.000 pessoas. Jesus, nós temos um pequeno problema logístico. Nós estamos com 5 pães e 2 peixes. Como? O senhor quer que a gente vá à padaria mais próxima e compre bastante pão com mortadela? Para alimentar esse povo vai todo o nosso caixa. 3 anos de ministério a gente vai gastar num dia. Como é que a gente vai fazer? Verso 14. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. E essa semana, eu estava no encontro com um amigo, o Ariovaldo Ramos, e ele, num determinado momento, ele fez menção desse texto, e ele falou uma coisa que assim, me chamou profundamente a atenção. Jesus transforma uma multidão em comunidade, quando divide em grupos, em pequenos grupos. Jesus transforma uma grande multidão em comunidade, quando pede para que as pessoas se assentem em pequenos grupos. Porque na multidão ninguém tem nome. Na multidão ninguém conhece as necessidades um do outro. Na multidão a gente não consegue perceber a lágrima que escorre do olho do outro durante a liturgia. Mas quando a gente se reúne em grupo pequeno, a gente percebe a face do outro, a gente descobre o nome do outro, a gente tem consciência ou ganha consciência da dor do outro, a gente passa a trabalhar para suprir a necessidade do outro. E então, verso 15 diz: os discípulos assim fizeram, e todos
se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Queria chamar a sua atenção, porque Jesus aqui tem diante dele uma multidão de aproximadamente 12 mil, 15 mil pessoas. É um grande desafio. Ele tem em suas mãos 5 pães e 2 peixes. E os olhos de Jesus não estão nem na multidão, nem nos pães e nos peixes. Os olhos de Jesus estão nos céus. Isso nos ensina muito. Quando a gente olha demais para o desafio e começa a mensurar a largura, a altura, a espessura do desafio que a gente tem que enfrentar, muitas vezes a gente esmorece. Quando então a gente começa a contabilizar os nossos recursos, a gente esmorece mais cedo ainda. Mas Jesus nos ensina a nós não termos os nossos olhos tomados e concentrados nem nos desafios, nem nos recursos, mas nos céus. Eu não estou querendo dizer com isso que você deve desconsiderar os desafios, nem desconsiderar os recursos, mas eu só estou querendo dizer que os seus olhos, por último, devem estar voltados para os céus. E Jesus ora, e diz o texto, em seguida, entregou-os aos discípulos, entregou os pães e os peixes, para que os servissem. E aqui vai acontecer algo, que eu não faço a mínima ideia como explicar. Até porque, se milagre fosse explicável, não seria milagre. Eu só fico imaginando o seguinte, o pessoal que está mais à frente, consegue ver aqui, uns cestos maravilhosos aqui com pães e peixes, e uma rede de pescador. Talvez Jesus tenha pego alguns cestos como esse, mas o que Jesus talvez tenha feito é, se tinha 5 pães, o máximo que ele conseguiu fazer foi dividir e colocar metade de um pão num cesto. Se tinha 2 peixes, o rabinho de um peixe num cesto, a cabeça de um peixe no outro, e deu para os discípulos saírem pelas multidões, nos grupos de 50 para distribuir. E ali alguma coisa estranha começou a acontecer, porque as pessoas pegavam um pedaço do pão, e eu fico imaginando, por exemplo, um discípulo tipo Tomé, racionalzão, todo desconfiado, pegando aquele cesto. Eu fico imaginando Tomé pegando e dizendo assim para Pedro, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. E Jesus diz, vai, sirva. E eu fico imaginando Tomé indo assim na direção de um grupo de 50, e ele nem olha. E o cara se serve, e quando Tomé olha, espera aí, tinha meio pão, o cara se serviu, agora tem 3 metades de pão aqui, como é que... E ele serve o próximo, e o cara pega, e quando Tomé olha, espera aí, tem 7 pães inteiros aqui, o que está acontecendo? Eu não sei explicar isso, o fato é, verso 17, todos comeram e ficaram satisfeitos. Crentes antigos, preste atenção, você nunca percebeu isso. Os discípulos distribuíram o pão e o peixe a ponto de todo mundo poder repetir. E chegou uma hora que os discípulos passavam o cesto, não, pega mais um pouquinho e tal. E os caras, não, eu estou cheio, não aguento mais. Obrigado, estou cheio, não aguento mais. Nossa, nunca comi tanto pão e peixe na minha vida. É o que diz o texto, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos,
cheios de pedaços que sobraram. Ainda tiveram um trabalho à parte, arrumar uma entidade assistencial na região de Betsaida, para não perder aqueles pães e aqueles peixes. Tiveram que doar 12 cestos cheios. O que esse texto, em torno do milagre, nos ensina? Porque às vezes a gente fica com o olho no milagre e não percebe a dinâmica em torno do milagre. Eu diria, esse texto, ele me mostra de uma maneira muito especial como Jesus lidava com as multidões. E aqui eu queria falar de uma maneira muito carinhosa e especial. Primeiro, aqueles que têm uma caminhada cristã, mas que, devido a inúmeras experiências ao longo da sua jornada, e frustrações e coisas do tipo, começam a desenvolver uma mentalidade de que a igreja deve ser um grupinho intimista, ensimesmado, fechado, que só lida consigo mesmo. Se esse grupo diz que segue Jesus, o Jesus de Nazaré, que andou pelas terras da Galileia, e eu olho esse texto, eu vejo que Jesus, ele acolhe as multidões. Às vezes eu percebo que existe uma tendência, por determinados grupos cristãos, de defender um modelo de espiritualidade, e enquadrar Jesus num modelo de espiritualidade, que ele fica muito mais parecido com um monge budista do que Jesus, ou talvez um hippie dos anos 60. A Bíblia diz que Jesus, ele se afastava para lugares solitários para orar, sim. Mas a Bíblia diz também que Jesus tinha uma agenda altamente tumultuada por causa das multidões, e Jesus não negava fogo. Jesus não deixava de atender as multidões. Existem outros textos que dizem que Jesus e os seus discípulos estavam cansados. Mas quando eles chegaram na cidade, as multidões ainda afluíam, e Jesus ficou até tarde da noite, atendendo as multidões, e pela manhã, Jesus teve que acordar mais cedo, e as multidões já estavam à porta. Eu acho muito bonita essa elaboração, de nós desenvolvermos uma espiritualidade da montanha, do silêncio, da solitude. Mas essa não é a espiritualidade constante da vida de Jesus. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós que vivemos na correria do dia a dia, nos sentimos profundamente frustrados, porque a gente não consegue viver esse modelo de espiritualidade isolado, com 2, 3 horas por dia para orar, para ficar em silêncio e coisas assim. Agora, quando eu olho e leio os evangelhos, eu vejo um Jesus separando o tempo, sim, para se alimentar, para orar, para buscar o Pai, para se reorientar, para buscar sabedoria. No entanto, a vida diária de Jesus era tão ou mais agitada do que a nossa. E Jesus acolhe as multidões. E as multidões vêm. As multidões não vêm porque amam Jesus. As multidões não vêm porque compreenderam a mensagem de Jesus. As multidões no Evangelho, elas são altamente consumistas. Elas vêm porque ouviram falar que Jesus cura. Elas vêm porque ouviram falar que Jesus multiplica pães. Elas vêm porque ouviram falar que Jesus tem discursos bonitos. As multidões são altamente consumistas. E Jesus sabia disso. E mesmo assim Jesus as acolhe. E as multidões vêm com crises, com enfermidades, com descrença. E o que Jesus faz em relação às multidões? Primeiro,
ele fala e ele anuncia às multidões acerca do reino de Deus. E aí eu preciso voltar com você, talvez, 1500, 1800 anos, quando o povo de Israel deixa a terra do Egito, onde eles estavam cativos, e eles têm que peregrinar pelo deserto até chegar na Palestina, a terra tida como a terra prometida, e naquela peregrinação Deus oferece ao povo de Israel leis altamente sábias e preciosas. Se tratava do governo de Deus sobre a vida daquele povo. Deus estabelece princípios de sabedoria. Por exemplo, princípios de sabedoria na relação de um para com o outro, princípios de sabedoria no trato, no cuidado da terra, princípios de sabedoria para distribuição de renda, princípios de sabedoria para lidar com crimes, com justiça, princípios de sabedoria para que homens e mulheres se respeitassem como seres iguais, princípios de sabedoria que fariam de Israel uma maquete do reino de Deus. Mas Israel desprezou os princípios e valores de Deus. O profeta Amós diz em nome de Deus: ao invés de Israel glorificar o nome de Deus diante das nações, Israel envergonhou o nome de Deus com o seu procedimento. De repente, João Batista começa a anunciar um fato: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, aquele reino de Deus anunciado nos princípios e valores lá do livro de Deuteronômio, está próximo, está chegando, está vindo ao nosso encontro. E de repente Jesus começa a anunciar: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus entrou na história. O reino de Deus teve início. Aonde? Alguns entenderam esse discurso como um discurso político. Mas na verdade, o reino de Deus tem início no coração de homens e mulheres que se rendem a Jesus como Rei e passam a viver aqui e agora, na maior intensidade possível, os valores e os princípios do reino, que ainda há de vir de maneira concreta. O reino de Deus é chegado sim, no meu e no seu coração. É possível viver debaixo do governo de Deus, agora. É possível viver debaixo do cuidado dos valores e princípios de Deus, agora. E Jesus passa a anunciar isso àquela multidão. E certamente aquela multidão se fascina com esse discurso, porque eles sabiam que o reino de Deus era, por exemplo, um reino que ia cuidar das viúvas, ia cuidar dos pobres, ia cuidar dos órfãos, ia cuidar dos menos favorecidos, e bem possivelmente aquela multidão era grandemente caracterizada por pessoas menos favorecidas da sociedade. O reino de Deus traria justiça, e eles ansiavam tremendamente por isso. O reino de Deus traria liberdade, e eles desejavam imensamente isso. E além de anunciar o reino, Jesus cura enfermidades. E hoje em dia, a gente escuta falar de relatos de cura, mas às vezes eu acho interessante o seguinte: quando a gente vai num médico hoje, e o médico dá o diagnóstico, ele diz assim: ó, é câncer. Você diz: quanto tempo, doutor? Ele diz: 6 meses no máximo. Aí a gente se mobiliza: ai Senhor, me cura. A gente escreve nos papeizinhos da igreja e bota em tudo quanto é urna. A gente vai no grupo pequeno e a gente pede oração. A gente vai na lista o e-group da chácara e coloca lá: por favor, orem por mim. A gente vem à frente e pede para os pastores: orem por mim. Por quê? Porque eu não tenho outra opção. Mas hoje em dia acontece uma coisa interessante. Quando o médico diz assim: o que você tem é gastrite. Ok.
Alguém pede oração por causa de gastrite? Alguém busca a Deus por causa de gastrite? O médico diz assim: não, isso é um estresse. Alguém clama a Jesus por causa do seu estresse? Eu queria lembrar vocês uma coisa. Nós estamos falando de um tempo em que aquelas multidões não tinham os recursos que nós temos. A gama de enfermidades era infinitamente maior do que a gente pode imaginar. No meio daquela multidão, tinha desde leproso, até porque não, gente com dor de dente, que não tinha cura. E Jesus agia. Jesus tratava desde os problemas menores até os problemas maiores. Jesus se mostrava o rei do reino, que entrou na história para nos convidar para sermos seus súditos, se manifestando poderoso nas grandes questões da vida daquela época, como a lepra, a cegueira e assim por diante, até as pequenas coisas da vida. Agora, uma coisa que a gente se esquece, especialmente aqueles que nasceram em igreja, é que a gente não está falando de um Jesus de 2000 anos atrás e um outro Jesus hoje. O mesmo Jesus que acolheu pessoas e curou pessoas física e emocionalmente, continua vivo no meio do seu povo e fazendo essa obra. Eu não sei se você sabe, mas Jesus disse que aonde estivessem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Nesse exato momento, o mesmo Jesus que tocou a vida de pessoas enfermas, física, emocionalmente, e manifestou o seu poder, se encontra neste lugar, no nosso meio. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Eu sou tentado a dizer que não. Se nós tivéssemos plena convicção de que Jesus está no meio do seu povo, manifestando o seu poder, enquanto nós estudamos a palavra, ele está passeando no nosso meio, tocando homens, tocando mulheres, curando enfermidades, desafiando o mover de algumas pessoas a tomadas de decisões. Se nós tivéssemos plena consciência e acreditássemos que Jesus está no nosso meio, primeiro, a gente chegaria mais cedo. Porque se eu dissesse assim para vocês, domingo que vem, o culto da manhã começa às 10, eu acho bom você chegar às 10, porque Jesus vai estar com a gente. Que horas você chegaria? Richard Foster fala da santa expectação que as pessoas vão perdendo acerca desse momento. A gente acha que o que acontece aqui é um momento de músicas inspirativas, de uma reflexão bíblica desafiadora. Não. Esse é o lado intelectual da igreja. O lado místico da igreja, muitas vezes abandonado, é que aonde se reúnem 2 ou mais pessoas no nome de Jesus, ele está ali operando, agindo, tocando, curando, manifestando o seu poder. A questão é, se no meio da multidão,
você está dizendo a Jesus, eu quero. No meio da multidão, você está fazendo como aquela mulher que toca as vestes de Jesus, crendo que precisa de Jesus, crendo que se tocar em Jesus, ela vai ser curada. No meio da multidão, como nós estamos aqui, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua crise de fé. No meio da multidão, como aqui, eu não sei o nome de todos vocês. Nem vocês sabem o nome um do outro. Mas sabe uma coisa? Isso não importa muito. Porque isso aqui não tem a ver com a gente. Tem a ver com Jesus. E Jesus sabe o nome de cada um aqui. E Jesus conhece o problema de cada um aqui. Jesus conhece a crise que cada um está enfrentando. E nós não estamos aqui reunidos por causa de nós mesmos. Nós estamos aqui reunidos, como essa multidão afluiu, por causa de Cristo. Jesus é o centro. É por causa dele que nós estamos aqui. E talvez, assim como a multidão, com motivações erradas. Porque nós estamos vindo na direção de Cristo para que ele resolva os nossos problemas. E sabe o que é surpreendente? Jesus nos acolhe. Mas ele muda isso. E aqui, o texto tem uma guinada. Porque entra o lado dos discípulos. Quando você é tocado por Jesus, quando você compreende quem é Jesus, quando você entende o que aconteceu naquela cruz e se rende a Jesus como o Rei do reino, e o seu Salvador e Senhor da sua vida, você se torna discípulo, seguidor. E aí, olha o que acontece. Primeiro, Jesus demonstra sua tremenda paciência convivendo com a visão limitada dos seus discípulos. Porque era esperado que aqueles que andavam mais próximos de Jesus tivessem uma compreensão um pouquinho mais ampla, aqueles que ouviam mais de perto os ensinamentos de Jesus, compreendessem melhor o que está acontecendo, mas são esses discípulos que se aproximam de Jesus e dizem, Jesus, manda embora a multidão, manda embora. E Jesus tem que lidar com essa visão atrofiada muitas vezes, de alguns que se dizem discípulos dele, mas que perdem a conexão com a missão dele. Como você pode dizer e afirmar que é discípulo de Jesus, se você não está engajado e comprometido na missão de Jesus? E a missão de Jesus passava diretamente pelo serviço àqueles que sofrem, a sensibilidade para com aqueles que precisam de ajuda, de intervenção divina. Além disso, Jesus desafia-os a servir as multidões. Porque Jesus, quando ele diz, manda a multidão embora, Jesus diz, não, eles precisam comer, e vocês vão dar de comer para eles. E aí eles entram em crise. Mas, refletindo um pouco sobre esse texto essa semana, me ocorreu o seguinte: na caminhada cristã, principalmente no seu início, quando a gente escuta acerca da história de Jesus, compreende quem ele é, o que ele fez, e a gente se rende a ele como Salvador, Senhor, o Rei da nossa vida, e a gente se torna discípulo dele. Esse é um momento de muito entusiasmo, porque a gente é tocado pelo amor de Cristo, a gente vive assim, um momento de grande entusiasmo, a gente quer fazer muitas coisas, a gente se sensibiliza várias vezes durante as reuniões, a gente lê a Bíblia e descobre coisas novas, a gente ora e se arrepia. É um momento de muita, mas muita paixão. Mas com o passar do tempo, parece que esse negócio vai se perdendo,
E a gente vai esfriando, e a gente vai racionalizando, e a gente que não perdia mais, a gente não perdia um culto. Tem domingo que a gente fala assim, hoje eu não vou. A gente que devorava a Bíblia, e diz, hoje não estou afim. Os momentos de oração começam a se tornar meio truncados, você começa a orar, termina no dia seguinte porque dormiu, né? Você acorda na manhã seguinte e diz, amém. E aí, existe, ao meu ver, um pulo do gato nessa história. O caminho para a gente experimentar novamente essa mesma paixão, não é mais o mesmo tomado no início, é um outro. E eu explico. Quando Jesus desafia aqueles discípulos a tomarem o cesto e servirem a multidão, eles vão começar a ver o poder de Deus agora, não em suas vidas, mas vão começar a ver o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas através deles. E isso gera um despertamento espiritual. Muitas vezes pessoas estão vivendo um momento de estagnação na fé, de empobrecimento na caminhada, na jornada cristã. Mas elas acham que para resolver isso, elas precisam voltar lá atrás, elas precisam voltar a ter a mesma experiência lá atrás, elas precisam experimentar os mesmos sentimentos lá de trás. Não! Se você se tornou discípulo, talvez, você está precisando pegar o cesto e servir. Porque quando você pegar o cesto e você for para o fronte da batalha, você vai ver o poder de Deus se manifestando. Quando você pegar o cesto e ir na direção do necessitado e servir o necessitado, você vai ver Deus se manifestando. Quando você pegar o cesto e decidir servir o seu irmão, ou servir uma comunidade, ou servir pessoas que estão sofrendo na sociedade, você vai se deparar com o quão maravilhoso, poderoso, gracioso é Deus. E isso vai te contagiar. E a revitalização da sua fé se dá no engajamento na missão. Porque o que acontece com os discípulos de Jesus os surpreende com o seu poder, mas não tem como nós sermos surpreendidos com o poder de Jesus, se nós não pegarmos os cestos e irmos na direção daqueles que precisam, daqueles necessitados, daqueles que sofrem, daqueles que precisam de esperança, daqueles que precisam da nossa ajuda e do nosso serviço. Quando os discípulos pegam o cesto e vão na direção da multidão, o poder de Deus se manifestando na vida daquelas pessoas, revitaliza a fé dos discípulos. Eu vi isso acontecendo claramente na vida de um amigo. Eu me lembro que quando eu o conheci, ele vivia um momento, assim, relativamente frio na caminhada cristã, e de repente eu tive contato com alguns amigos dele, e eu comecei a estudar a Bíblia com alguns dos amigos dessa pessoa, e passei a dedicar tempo, procurando mostrar para aqueles amigos dessa pessoa quem era Jesus, e quão maravilhoso era Jesus, e o que eles deviam fazer diante disso. E aquelas pessoas começaram a se render ao amor de Jesus, e a vida daquelas pessoas começou a serem transformadas. E aí, aquele meu amigo, vendo a transformação dos seus amigos, até parece que ele disse, não é que esse negócio funciona mesmo? Não é que esse negócio é verdade? E ele passou a se exercitar, trazendo mais e mais amigos, para ver o poder de Deus se manifestando na vida dos seus amigos. E quanto mais amigos se rendiam ao amor de Jesus, mais a fé daquele meu amigo se revitalizava. Porque parece que existe um momento inicial na caminhada cristã, no qual o nosso entusiasmo está grandemente conectado ao que Deus fez em nós. Mas
na medida em que nós caminhamos, nós precisamos descobrir essa revitalização da fé, percebendo o que Deus é capaz de fazer através de nós, apesar de nós. Apesar de nós. É o ciclo natural da vida. Enquanto eu sou filho, eu sou cuidado, eu quero carinho, eu quero chamego, eu quero comidinha no prato, mas na medida em que eu vou crescendo, eu não posso continuar a vida inteira querendo fazer parte da multidão, querendo ser só alvo da bênção. Se eu me tornei discípulo, eu tenho que romper com um paradigma de multidão, e eu preciso pegar o cesto e me tornar pai. Agora, eu como adulto, eu que tenho que dar chamego, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que zelar. Mudou o paradigma. O que acontece nesse texto é que nós temos de um lado a multidão. Jesus não rejeita a multidão. Jesus acolhe a multidão. Jesus, em outro texto, o evangelista diz que Jesus, vendo a multidão, ele se compadeceu da multidão, porque eram ovelhas sem pastor, gente aflita devido aos seus problemas, às suas marcas, os seus conflitos. Jesus não despreza você. Jesus sabe exatamente o que se passa em você, nesse instante. E apesar de você estar no meio da multidão, Jesus está lidando pessoalmente com você. Por outro lado, alguns de nós aqui, Jesus está desafiando a parar de olhar para si mesmo e pegar o cesto. Está na hora de você servir. Está na hora de você se tornar instrumento do poder de Deus na vida dos outros. Cabe a você perceber em que momento você se encontra. Ao longo do Evangelho, você vai encontrar Jesus usando o mesmo paradigma para lidar com as multidões e com os discípulos. Apesar das multidões serem inconstantes, serem consumistas, Jesus as acolhe, Jesus cura, Jesus anuncia o reino. Mas Ele constantemente está tirando gente de dentro da multidão e chamando para ser seu discípulo. E gente que se torna seu discípulo, Jesus dá um cesto na mão e diz: agora você, eu oro, eu vou fazer o que você não pode fazer, eu vou orar e você vai servir. Assim, queria desafiar você a nessa noite pensar em duas questões. Primeira, Jesus acolhe a todos que dele se aproximam, anunciando-lhes o reino e curando suas enfermidades. E Jesus pode fazer isso por você hoje. Jesus está aqui. E Ele tem o mesmo poder. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua aflição. E você reconhece que Ele está aqui e reconhece o poder dEle? Por outro lado, Jesus desafia seus discípulos a servirem aqueles que se aproximam e a experimentarem de seu poder. Agora, não mais como parte da multidão, mas como instrumento a serviço do reino para outros. Você sente falta e saudade daquela paixão e daquele entusiasmo dos primeiros dias? Talvez o caminho não seja voltar para trás e tentar revivê-los. O desafio de Jesus é você andar para frente, é você deixar de ser parte da multidão, pegar um cesto e começar a ver
as maravilhas de Deus de perto. Isso vai revitalizar a sua fé. Queria convidar você para, nesse momento, fechar os seus olhos e orar a Deus. Quero convidar você para não sair nesse instante, mas diante de Deus, analisar o seu momento, a sua necessidade, ouvir a voz de Deus a você e responder a essa voz. Vamos estar em oração. Jesus, com a sua imensa graça, está no nosso meio. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas crises. Esse maravilhoso Jesus consegue se relacionar com todos, ao mesmo tempo que toca você individualmente. Mas talvez você esteja sendo surpreendido nessa noite, porque enquanto você ora pedindo para Jesus resolver os seus dilemas e as suas dores, ao invés de te tocar, Ele coloca um cesto na sua frente. É um novo tempo. É tempo de você experimentar o poder de Deus, não só em você, mas através de você, apesar de você.